Hoje eu quero conversar com vocês sobre ter o seu próximo passo planejado. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando você terminou uma atividade e aí ou você não sabe o que você vai fazer a seguir, e aí você tem que parar para pensar, ou você até sabe que, por exemplo, você tem que escrever um relatório, mas você não sabe o primeiro passo para escrever esse relatório, qual que é a próxima pequena atividade que você tem que fazer. Para esses casos aqui que eu tô fazendo esse vídeo. Quando a gente termina uma atividade e não sabe exatamente o que nós vamos fazer a seguir, nós perdemos ali um período processando qual que é o próximo passo. E isso faz com que a gente diminua a nossa produtividade. Por quê? A gente não consegue manter um fluxo, uma sequência. E aí, se todo momento que você parou uma atividade, você tiver que parar e pensar, e agora, o que eu vou fazer? Qual que é o meu primeiro passo? Qual que é o meu próximo passo? Isso faz com que o seu dia fique muito quebrado. Então, o que eu sugiro aqui? São duas questões. Uma primeira é você planejar o seu dia. Então, você já saber, esse bloco aqui, eu vou fazer isso, assim que eu acabar de fazer essa questão, eu vou passar para essa outra atividade. Vamos supor, você planeja o seu dia, vou escrever esse relatório, que é algo muito importante. Depois que eu escrever esse relatório, eu vou responder todos os meus e-mails. Logo depois de responder meus e-mails, eu vou lidar com o problema desse cliente. Enfim, você já sabe o passo a passo do seu dia. Então, você já estabeleceu ali uma ordem de prioridade e quando é melhor fazer cada atividade. Isso faz com que o seu dia flua muito melhor, além de você ter mais controle sobre a sua hora, o seu tempo. E aí, eu sugiro fazer esse planejamento do próximo dia sempre no dia anterior. Por quê? Se você faz logo no início da semana o planejamento para sua semana inteira, são muitas variáveis que podem ser alteradas no meio do caminho. E aí, o que você planejou para quarta-feira, por exemplo, pode ser que não vai ser o que de fato você precisa fazer. Ou porque teve algum imprevisto na terça-feira e alguma atividade você vai precisar jogar lá para quarta, ou porque surgiu uma nova demanda, enfim. Mas se você planeja no dia anterior, no finalzinho do seu dia anterior, a chance de você planejar bem aumenta significativamente. E aí, gente, eu acho que é legal eu citar a questão do tempo. Quando eu falo planejar no dia seguinte, eu não tô falando que você tem que gastar meia hora planejando no dia seguinte. Às vezes pode ser 1 minuto, dependendo se você já sabe bem o que você tem que fazer. Mas é colocar aquilo ou no papel, na sua agenda, na sua folha 4, ou mentalmente. Não é o que eu sugiro, mas é melhor mentalmente do que nada. Enfim, para você ter uma estimativa de tempo, eu acho que a gente pode dizer que você deve demorar uns 5 minutos para planejar o seu dia seguinte. Agora, o outro ponto é, tudo bem, você já sabe qual que é a próxima grande atividade que você tem que executar. Mas, se você, na hora de começar a fazer aquela grande atividade, você tem que ter que parar para pensar, e agora, por onde eu começo? Você acaba perdendo e demorando a entrar no fluxo daquela atividade. Então, o que eu sugiro também? Tenha já um passo a passo do que você precisa fazer e pelo menos delimitado qual que é o primeiro step, primeira atividade dentro daquela maior que você vai executar. E aí, se você está começando a atividade agora, pode ser que a sua primeira atividade vai ser definir, planejar o passo a passo, planejar como que será feito. Mas isso ainda é mais relevante para o seguinte exemplo. Vamos pegar aí de novo o exemplo do relatório. Você está escrevendo um relatório num dia, mas você não vai conseguir terminar ele naquele mesmo dia. E aí você vai pausar e vai continuar no dia seguinte ou daqui a 2 dias. Tudo bem. Se você já não delimita o que você vai fazer no início daquele próximo dia, para você retomar o fio da meada, demora um tempo. Você gasta um tempo entendendo o que você já fez, o que você tem que fazer agora, e aquilo já perde um tempo significativo e até você começar a render de fato. Agora, se, por exemplo, eu estou aqui escrevendo hoje, terminei, hoje não vai dar mais tempo, estou já nos 5 minutinhos finais, eu já coloco, no próximo dia, eu tenho que escrever este parágrafo da introdução falando sobre tal ponto. Pronto, no dia seguinte, depois de 2 dias, quando você for voltar a escrever esse relatório, você vai ver como que você vai conseguir puxar já o que você já fez, o que você tem que fazer de uma forma muito mais eficaz e muito mais rápida. Por quê? Porque antes você já estava no fluxo, então definir o próximo passo era simples. Agora, se você não faz essa definição do próximo passo no último momento, né, do dia anterior, você gasta um tempo revendo e repensando, entendendo o que você já fez, o que você precisa fazer, e demora mais para entrar nessa sequência. Então, experimente. Sempre que você terminar uma atividade, que ela vai ter continuidade numa próxima vez, já anota ali no seu bloco, na sua lista de atividades,
qual que será o próximo passo. Você vai ver que ter isso mapeado te ajuda nesse fluxo do dia a dia, para que funcione melhor, que você aumente a produtividade e não fique perdendo aquele tempo com o que eu vou fazer a seguir. Essa é uma técnica fácil, rápida e que você pode aplicar aí no seu dia a dia, eu tenho certeza, para diversas questões. Se você gostou desse vídeo, siga, comente, compartilhe com alguém que pode interessar por esse tipo de assunto. Até a próxima!